Muito bem, amigo, seja bem-vindo agora aí ao nosso canal interativoms.com. E hoje a estreia muito legal de um programa, um quadro novo na Interativa, que se chama Bate-Papo. Em cada programa que a gente tiver do Bate-Papo, nós vamos estar conversando com a personalidade de Sidrolândia, políticos, empresários, pessoas comuns, pessoas que construíram a história de Sidrolândia, com suas alegrias e suas tristezas também. E hoje, nosso primeiro programa, vou conversar com ele, que nasceu em Bonito, no ano de 1958, já faz um tempinho. Ele é pai de 2 filhos, é um casal, e neto de 4... Avô de 4 netos. Avô, né? Avô de 4 netos. Avô de 4 netos. E eu tô falando o nome dele, Davi Moura Olindo. Nasceu em Bonito e é Olindo. Mais conhecido como Dr. Davi. Davi, muito obrigado, viu, por nos conceder essa entrevista aqui no Interativo MS, no programa Bate-Papo. E ó, gente, especial, viu? Regar de um vinho maravilhoso. E nós vamos conversar com o Davi um pouco da trajetória, um pouco dos processos políticos. E o Davi também vai responder perguntas que ele gosta de responder e perguntas que ele não gosta de responder. Davi, você nasceu em Bonito, veio para Sidrolândia em que ano? 45 anos atrás, então nós estamos em 70, 69, 68, 69. Então a sua adolescência foi em Bonito? Engraçado isso, sabe, Joel? Primeiro, muito obrigado de você ter me escolhido para a abertura desse quadro. Quem se sente honrado e alegre sou eu com isso. Obrigado à Interativa, ao Fernando, ao pessoal que está fazendo uma mídia diferente, comprometida com bom jornalismo e descomprometida com velhos vícios. Quero consignar, deixar registrado essa alegria que eu sinto em participar desse primeiro programa de vocês, mas mais do que isso, de estar diante de um canal que realmente tem compromisso com a verdade. Falar da adolescência, eu sou um caso raro. Eu não consigo lembrar nada antes de 11 anos de idade. E por que eu lembro do 11 anos de idade? Eu morava do lado dos trilhos, onde é a estação rodoviária. E tinha uma pessoa lá, Dona Alta, parente do falecido velho moço, que foi o primeiro prefeito de Sidrolândia, e ela era comadre do meu pai. E éramos, em época de estudo, 5 guri, mas só tinha roupa para 2. 2 iam de manhã, chegavam, tiravam aquela roupa, os outros 2 iam à tarde com a mesma roupa. E como eu era um danado, eu não estudava. Eu fui para a escola aos 11 anos de idade, porque essa Dona Alta, isso devia ser então 69, então por isso que eu me reporto a isso. Essa Dona Alta foi no meu pai e disse para o meu pai, compadre Bastião, ou o senhor põe o Davi na escola ou eu vou no general. Porque nós vivíamos o tempo da ditadura e a maior autoridade era o general. E o meu pai disse, eu não ponho ele na escola, comadre, porque eu não tenho dinheiro para comprar roupa para ele. Meu pai era um cochoeiro pobre, muito pobre. E aí a Dona Alta fez, ela era costureira, muito prendada, uma bermuda de linho e uma camisa, ela comprou daquelas antigas chamadas Volta ao Mundo, tinha umas camisas que tinha essa marca, Volta ao Mundo. E um sapato de borracha e um par de meia, porque naquele tempo o guri não usava cueca. Então, eu lembro disso para frente. Eu lembro que eu entrei na escola aos 11 anos de idade. Então, o que eu lembro da minha vida é desse momento, certamente 69, para frente. Mas eu lembro de ter escutado, hoje sei que é ano de 64, quando o general
Humberto de Alencar Castelo Branco deu o golpe militar de 64. Então, 58 com 6. Então eu lembro disso, no radinho, o general Humberto de Alencar Castelo Branco acaba de fechar o Congresso Nacional. Isso eu lembro, na Voz do Brasil, que eram os meios de comunicação. Mas eu lembro só isso. Então, a minha adolescência deve ter sido miserável ao extremo, porque a minha infância, porque a minha adolescência foi, até os 16 anos de idade, foi uma adolescência de miséria, de falta de comida, de comer mandioca crua, de comer guisado de mandioca puro, de comer ariticum e guavira na época da guavira, manga na época da manga. Mas eu era um menino trabalhador, porque eu entrava, era muito corajoso, eu entrava nos poços, que não tinha água encanada, para pegar galinha, gato que caía lá dentro, entendeu? Balde, em troca de bolo, em troca de pão, em troca de ovo, para comer. Então, é isso que eu lembro da minha adolescência, né? Meu pai era um cochoeiro, depois virou juiz de paz nessa cidade, daí foi tesoureiro da prefeitura, e meu pai morreu no ano de 1983, quando eu tinha assumido o mandato de vereador. Davi, um menino pobre que chegou a ser vereador, como é que aconteceu isso? Eu quero deixar registrado que o que eu vou contar, eu não quero que ninguém tome uma posição de diferença entre eu e o Daltro, porque eu até admiro muito o Daltro, gosto do Daltro, acho que é um grande administrador, um grande gestor público e que fez muito por Sidrolândia. Mas, na verdade, eu virei vereador em razão de que em 81, quando eu retornei para Sidrolândia, depois de ter ido para Aquidauana no Cera, ter sido aluno da primeira turma do Cera, ter sido tirado da escola pelo Exército na ditadura para servir o quartel, porque eu tinha 19 anos já e não tinha me alistado, não tinha me apresentado para o quartel, e o quartel fez isso em razão de uma redação que eu fiz na escola, que tirou nota 10 e que foi publicada no jornal. Daí, aquilo tudo não deu certo, eu fui para Corumbá, conheci o Cássio Leite de Barros, participei da eleição em 88, entrei no Estado em 1988 através do Cássio Leite de Barros, e aí, em 81, vim para Sidrolândia. Quando eu vim para Sidrolândia, aqui estava terminando a primeira Coab, aquela Coab das 120. E já naquele tempo existia a mesma maneira de escolher as pessoas como hoje. Aquilo não ia ser feito justiça, não ia ser dado para as pessoas que precisavam. E eu não tinha casa, e nem meus irmãos tinham casa, e eu estava prestes a casar com a Janete, mãe dos meus filhos. Eu tomei um ônibus, fui para Campo Grande, o governador era o Pedro Pedrocian, eu fui lá no ERP, que era ali onde é Fernando Correia da Costa hoje, e fiquei prestando atenção como é que fazia para entrar. Então aqueles que não faziam pergunta, os guardas nem importava. E eu fiz aquilo, imaginei que era no último andar que o governador estava, apertei o botão, subi no 6º andar, dei uma sorte danada, porque quando eu desço lá na governadoria, o governador vem saindo com o doutor Sotovia, com Osmar Dutra, e eu não lembro outros quem eram. E eu disse para ele, para o governador, meu pai falou que o senhor era um homem justo, mas em Sidrolândia o senhor está fazendo injustiça. E o governador virou para trás e falou, eu? Falei, sim senhor, não é o senhor que é o governador? Sou, quem que é você, guri? Daí o Sotovia falou para ele, vamos embora, governador, estamos atrasados. Ele falou, não, ninguém vai me falar que eu sou injusto. Entra aqui, voltou para a governadoria, para a sala dele. E aí perguntou o que era, e eu expliquei sobre as casas de Sidrolândia. Aí ele ligou para a Coab, o presidente era o Edson Brito Garcia, eu só lembro que ele disse assim, você volta vem aqui agora, imediatamente, porque eu estou de saída, e eu quero que você traga as 120 chaves de Sidrolândia e 120 contratos em branco. Quando chegou esse Edson Brito Garcia, ele estava junto com o tal de Wilson Mato Grosso e o Danilo Costa, que é dono do Jornal de Domingo em Campo Grande. Aí ele falou, você pega tudo isso aí e entrega para esse guri. Mas governador, está marcada a inauguração em Sidrolândia, para a inauguração e entrega isso tudo para esse guri. Só vale o que ele trazer. Eu vim para Sidrolândia, chamei o povo que morava nas Malvinas para dentro da Coab, dei casa para os meus irmãos,
dei casa para o finado Jorginho, que foi presidente da Câmara, dei casa da Pindaré, esse Dalto Pavei morou na casa da Coab, você está entendendo da época, e aí, mas isso eu fiz em fevereiro, a eleição era em novembro, em março, abril, eu trouxe o panelão para Sidrolândia, 1.000 cestas de panelão, 1.000 sacolão de panelão, não esse sacolãozinho que dão hoje. Um homem não dava conta de carregar, eram 60, 70 quilos de mercadoria. E pagava uma nota como essa de hoje de 50, que eu não sei quanto que era da época. E aí, com isso, eu entrei para a política. E mesmo assim, em novembro, quando eu fui pedir voto na Coab, não tinha 20% dos que eu tinha dado casa que moravam lá. Todo mundo tinha vendido e saído de lá. Então eu não tive tanta dificuldade, porque meu pai era um homem muito benquisto aqui, e uma parte daquelas pessoas que receberam os benefícios votaram em mim na época. E eu me elegi vereador em 1982, eu penso que graças a esse trabalho que eu realizei. Agora vamos falar você, João Lemes, né? Eu sei que inicialmente você tem uma relação muito boa com o Dalto, né? Apesar dessas... Lógico, diferença sempre tem, mas eu lembro que você era muito ligado ao João Lemes. Me lembro até que você mandava mais do que o João Lemes na prefeitura. Isso é verdade, Davi? Você mandava mais que o prefeito na época? Deixa eu falar uma coisa. Geralmente falam isso do último mandato do João, que o João conquistou em 92 contra o Enelvo. Ocorre que eu tinha em 82 sido vereador com o João, em 88 com o Dalto, eu fui o único vereador que reelegeu, e em 92 o João Lemes voltou, ganhando do Enelvo. Eu não ia apoiar o João Lemes. Eu queria uma nova mentalidade. E eu estava errado naquele tempo, porque naquele tempo eu procurava o Ari e o Moacir Hernandes para ser candidato. E hoje é essas duas coisas que vocês estão vendo aí. Tá os dois aí, para mim ter certeza que Deus não deixou eles aceitarem meu convite, para mim não ter me arrependido lá atrás com essa situação. O João Lemes era um cara que estava despontando alto na pesquisa. E o Feitosa era o único que tinha uma margezinha, tipo assim, 62-13. Aí o Ademir Camilo, já naquele tempo tinha uma mafiazinha do PDT, e naquele tempo o Ademir Camilo era metido nisso, era muito meu amigo e me procurou porque eu tinha conseguido uma condenação do Feitosa a 1 ano de cadeia e estava tratando do dano moral. E eles acertaram para o Feitosa ser vice do João. E aí, o empecilho era o Davi, porque eu era inimigo do Feitosa. Embora tenha sido o primeiro jornalista, os primeiros contratos que foram vendidos da rádio aqui foi tudo com a minha presença. A festa da rádio foi eu que organizei de inauguração da rádio. Puxei cabo de rádio para poder instalar rádio e fiz o João asfaltar a frente da rádio na época. Bem, o João veio então como candidato. Quando o João se juntou ao Feitosa, de 62 ele caiu para 49. E nós quase perdemos para o Enelvo. Não fosse os índios. Quem garantiu as eleições para o João aquela vez foi os índios. Que os índios nunca gostou do Enelvo. E aí o João se elegeu. E o João fez igual o Daltro. Trouxe os mesmos para governar. Eu me envolvi com a filha do João, fiz essa loucura e virei genro do João. E as pessoas pensam que eu mandava no João. O João era um cabeça dura. Eu cheguei a tomar um murro do Albertino, que era um secretário de fazenda, que fazia corrupção igual estão fazendo hoje. E eu tomei um murro, Sidrolândia toda ficou sabendo. Se eu mandasse na prefeitura, o Albertino estava demitido. O Albertino continuou lá dentro. E o João saiu tocado da prefeitura, como eu acho que esse povo aí vai sair. Da mesma maneira. Porque o João deixou deteriorar a prefeitura. Em 93 a 1996, quando ganhou o Enelvo. Então, dizer o Davi mandava no João, mentira. Por quê? Porque o João era um cabeça dura. Ele era bom para os pobres. Era um homem que tinha um coração muito grande para os pobres. Mas o João não tinha visão de futuro. O João tinha visão de milico. Aquilo ali é centrado. Então, em verdade,
eu vi até o Bolzan falar, e sempre falam isso, que eu vendia leite a preço de dólar. Eu quero que tragam uma nota dessa, que eu atribuo o preço da merda a R$1 e o valor da nota eu compro em merda e como em praça pública, se existir isso. Vendeu-se leite, sim, na época para a prefeitura. Lorimar Comparim e outros. Essa denúncia, eles fizeram num bojo de denúncias do Enelvo e nunca provaram nada com relação a isso. Desgraçaram a vida do João, assassinaram a dona Elcinda com isso, que foi parar na delegacia. No dia que ela entrou na delegacia, no outro dia apareceu uma mancha de câncer no fígado dela, 45 dias depois ela morreu de câncer. Então, sumiram com a aposentadoria dela, o Naldir, o Gerson Clarudino e o Enelvo sumiu com o processo de aposentadoria, pegaram lá no tribunal, porque esse Naldir era ligado ao Frank Masrua, e sumiram com esse processo de aposentadoria. Toda essa bandidagem teve. Então essa história de que o Davi mandava no João não é verdadeira, porque ali eu já tinha visão de futuro. Em 92, 93, eu já estudava direito, eu já tinha visão de futuro, eu já tinha um novo comportamento com a política de Sidrolândia. E eles impregnaram essa situação como mote para ganhar a eleição, e o Enelvo ganhou a eleição em 96 e governou 97 até 2004, quando tiraram ele da prefeitura, fazendo o que o Ari está fazendo, cortando o benefício de pobre, não atendendo quem tem necessidade de saúde, prejudicando a educação, prejudicando a saúde, prejudicando tudo. Mentindo, maquiando a avenida e publicidade. Foi dessa maneira. Mas eu não mandava no João, não. Davi, antes de entrar na questão da atualidade, que é o que mais está em voga, eu quero saber. Você foi cassado, né, pelo presidente da Câmara na época, né, que era o Coronel César. Hoje vocês têm um relacionamento, né, até razoável de amigos. Como é que foi isso, né? De repente o inimigo virou amigo, caçou, depois pediu para caçar. Como é que foi do processo de cassação a você a virar caçador? A primeira vez na história da minha vida que alguém me dá a chance de falar sobre isso. Nunca ninguém veio perguntar isso. A minha cassação foi um ato covarde, canalha e patrocinado por um canalha chamado Enelvo Felino. O Enelvo ganhou a eleição em 96 e ele tinha mania de manipular o judiciário, e naquele ano ele manipulava. E esse povo entrou querendo provar que eu era ladrão. Não deram conta. Não acharam nada. Acharam o Davi tendo tido uma ajuda para fazer a faculdade, que era imprudente. Mas ajudinha. E eu tinha um jornal na cidade. É o que eles acharam. Daí um dia começou a ter uns absurdos, que as pessoas fazem igual está fazendo hoje o Edno e o Valdemar. Eles não sabem ser companheiros sem se vender, sem se entregar de corpo e alma. O doutor Renato, Jurandir Camilo, que era gente, companheiro do meu tempo, não deviam ter concordado com isso. O Enelvo elegeu, de um total de 11 vereadores, ele elegeu 8. E eu, o Carapé e o Chester, sozinho, fizemos voto de eleger 13. Eu não votei em mim naquela eleição de 96, porque o Enelvo arrumou uma prisão para mim, que é o maior absurdo jurídico da história, que é mandado de prisão em flagrante. Você tem mandado de prisão preventivo, mas em flagrante não tem. Flagrante é pegar cometendo crime, mas eu fui preso dessa maneira. Na cassação, eu entrei um dia para falar com o coronel na aprovação do Previlândia. Coronel, o senhor para de respeitar o regimento, porque o que me subordina ao senhor é o regimento. Fora do regimento, o senhor não dá conta de mim. Estava tomando chimarrão com o pé na mesa o Gilmar Santos, um tal vereador Tato que tinha aí, o coronel, a mulher do Emerson, e na outra sala estava a Wanda Camilo.
Esse povo saiu dali, foi na polícia e deu queixa de ameaça, orquestrado pelo João Leite Schmidt, Naldir e Gerson Clarudino. A rádio ficava de segundo em segundo falando sobre ameaça. O amigo do coronel César, o Paulo Refati, que naquele tempo fez um papel de canalha, representou contra mim. E eles tinham 2/3. O que é a cassação política? É até 2/3. E eles tinham. E me levaram para o calabouço para me caçar. Mas eu já não queria aquele mandato. Eu tinha chamado o idiota do Mãozinha para ficar no mandato. Disse: Mãozinha, eu me separei da mulher agora e eu não vou assumir esse mandato. Mas a metade do meu salário eu deixei de pensão para ela. Você assume esse compromisso 1 ano e eu não vou assumir o mandato, porque em 1 ano eu vou me transformar num grande advogado, como eu me transformei. E o Mãozinha falou para mim: não, o Enelvo falou para mim que te caça em fevereiro. Isso eu estou te falando antes de tomar posse. E eles ficaram até dezembro para me caçar. Vai ver se eu recorri. Eu não recorri porque a cassação era política. Eles gastaram 50 mil com um advogado do Schmidt, ligado ao Nadir, para me caçar. Montaram o processo do jeito deles e votaram a minha cassação dessa maneira. Mas quem que te caçou? Foi o coronel? Não. O coronel foi um coitado, que inclusive emprestava dinheiro pro Enelvo, e o Enelvo faz com os amigos dele o que ele fez com o coronel. Ele faz com o Aldo, meu irmão, mentiu que o Aldo ia ser secretário municipal, e o Aldo hoje é meu inimigo. Não é porque ele tem raiva de mim, é porque eu falava para ele: esses caras não vão cumprir com você, rapaz, deixa de ser idiota. E tá aí, você tá entendendo? Caducando, e eles não cumpriram nada com o Aldo. Quer dizer, o Aldo abriu uma dissidência em favor do Enel, porque o Enel fez isso. Então a minha cassação, Joel, a minha cassação é um ato cretino, assassino, feita por bandidos e liderada por um gangster que é o Enelvo Fellini. Isso foi a minha cassação. O processo da minha cassação decorreu dessa maneira. Davi, atualidade agora. Você é um dos homens mais emblemáticos da atualidade em Sidrolândia, né? Por seu perfil já de falar, ter uma boa articulação e conhecer bem todo esse processo, a história de Sidrolândia, todos os processos políticos e principalmente conhecer as pessoas que fazem a política de Sidrolândia. Na atualidade, você é um dos homens que mais bate nesse atual governo, um dos homens que mais fala em relação a essa questão de como o governo age. Você já contou um pouco, a gente dá para entender um pouco essa história. Mas você quer realmente prejudicar esse governo? O que você quer fazer, afinal de contas, em relação a esse governo, né? Quer prejudicar ele e você não quer fazer governância? Ou tem coisa mais por baixo aí dos panos? Joel, idiota do administrador que não escuta a oposição. Falei isso ontem numa entrevista. O Davi é condenado porque conhece das coisas. Quem que me enfrenta? Os ignorantes, os idiotas e os que agem errado. Esses são os que me enfrentam. Você viu na campanha o Marcos Tomé junto comigo, né? Gerson Clarudino junto comigo, Valdemar e Edno. No começo da oposição, o Valdemar e o Edno também. Só que essas pessoas, elas são mascaradas. O objetivo delas, na verdade, é arrumar um caminho para ir para a teta do governo. O Davi não é assim. Esse governo, desde que entrou, só cometeu coisa errada. FAC, escreve o que eu estou te falando. A hora que rebentar o processo em cima do Pérez e em cima desse governo, vão tomar cadeia. Não precisa achar que não. Que processo? A hora que tudo que eles fizerem, porque agora eles têm que prestar conta. Por exemplo, segunda-feira amanhã, eu estou com o requerimento que eu quero as contas de 2012 e 2013 da Prefeitura e da Câmara lá na mesa diretora para me analisar. A hora que eu pegar isso, você vai verificar a quantia de procedimentos que vão ser abertos por improbidade administrativa, prevaricação, crime de responsabilidade, enfim, desvio de finalidade, apropriação de dinheiro público, enfim. O concurso da FAPEC, que vai ser anulado, da Prefeitura, já vai dar problema para o seu Ari.
O da Câmara já está dando problema para o Jean e para o Valdemar, que vão ter que devolver dinheiro. Eu não tenho interesse de ver esse governo mal. Só que esse governo senta comigo e ele oferece dinheiro, secretaria, cargo. Ele não oferece a chance de eu ajudar a não errar. Aqui, ó, precisa ser feito certo. Precisa agir assim ou assado. Quando o Bolzan falou que eles tinham comprado o Vadinho, eu desacreditava. Por quê? Porque o Vadinho tem compromisso com os assentados. Como é que você vai se vender aqui e voltar para o assentamento? E o Vadinho é um homem que ele tem com ele, no coração dele, de certo como eu tinha em 82, que ele tem futuro. Então, Fac, eu não tenho interesse do quanto pior, melhor. Mas esse governo aí está fazendo o que falou que ia fazer. O Aribaço dizia, vou governar a Cidrolândia como governo minhas coisas. Está fazendo. Ele governa as coisas dele sem fazer caridade, sem ajudar ninguém, sem extravagância, você está entendendo? Economizando o máximo, e é um homem rico. A administração pública, ele não pode economizar remédio, merenda escolar, ele não pode economizar material didático, ele não pode economizar assistência ao aidético, ao velho, ao canceroso, ele não pode economizar. Então daí, a administração vira isso que está virando. O seu Ari não é um homem ruim, o seu Ari é o homem errado no lugar errado. Ele pode ser um grande gestor das coisas dele. A administração pública tem que ter muito mais do que cabeça, tem que ter muito mais do que inteligência, tem que ter coração, tem que ter amor, tem que ter discernimento, conhecimento do que são políticas públicas. Então eu não sou contra o governo. Eu sou uma oposição que sabe, que não sabe tudo, mas que sabe muito mais do que esses que acham que sabe e não estão dando conta de colocar em prática aquilo que eles pensam que sabe. Porque eles não sabem nada. O que tem sido feito em Cidrolândia não tem outro nome, é um desgoverno. Eu quero que apresente, já estamos no mês de junho, um projeto desse governo que rendeu resultado. Tudo que eles estão administrando é coisa que o Daltro deixou. Eles não têm nada novo, nenhum projeto. Eles perderam 12 milhões de reais que o Daltro deixou em caixa para eles fazer obras em Cidrolândia. Agora estão construindo a UPA, é o Daltro que deixou. Questão do Sebrae, é o Daltro que deixou. As casas, é o Daltro que deixou. Esse CEINF aqui no loteamento dos meus filhos, é o Daltro que deixou. Eles não deixaram nada, eles não têm nada, não tem um projeto. Sabe o que eles inovaram? Até onde eu sei, eles inovaram em nomear e os nomeantes participam do salário do nomeado. Isso eles inovaram. É o único projeto deles que eu acho que tem dado certo, é esse. Ah, e não posso dizer que a feira não é um projeto deles, porque foram eles que implantaram. Só isso. Mais do que isso, eles não têm nada para apresentar. Bom, gente, o nosso tempo realmente está assim, se esgotando, né? A conversa está boa, histórias maravilhosas, né? A sua vida história, o nosso cineasta aqui vale um filme, quem sabe um dia a gente pode contar isso, né? Vale um filme, aí quem sabe a gente pode fazer uma biografia, uma cinebiografia aí, né? Mas assim, Davi, o que esperar do Davi, pelo menos até o final do mandato, desse mandato seu? Firmeza, lealdade, trabalho pela categoria de pessoas que realmente precisam do poder público e determinação para continuar avançando. Essas acusações, essas falácias, essas coisas que têm sido colocadas contra a minha pessoa não chegam ao que eu deixo no papel higiênico. Não valem isso da minha parte. Eu vou continuar lutando por Cidrolândia, pelo povo de Cidrolândia, vou lutar por Vadinho ser deputado estadual, vou ajudar o Delcídio a ser governador do estado e espero que Cidrolândia aprenda com isso que aconteceu e que nunca mais permita que uma pessoa da iniciativa privada venha a governar essa cidade. Para governar o povo, precisa amar o povo, ter cheiro de povo e viver no seio do povo. Então, esperem de mim trabalho, honradez sempre e determinação. E já aproveito, Fac, para agradecer essa entrevista e que gostaria de receber a fita, porque eu acho que nunca ninguém me deu a chance de falar as coisas que eu pude falar aqui nesse momento. Então,
Davi, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. É um prazer poder conversar com você. É uma alegria muito grande. Desde 1989 que vim para Sidrolândia, né, sempre acompanhando a sua história, a sua trajetória, ter uma relação de amizade com os seus filhos. É um prazer muito grande poder, né, conversar com você. E amigo, infelizmente, realmente não temos mais tempo. Espero que você tenha gostado desse novo quadro da interativemestre.com e pode aguardar que nós sempre vamos estar trazendo aí personalidade de Sidrolândia, quem sabe do estado e do Brasil. Gente, obrigado, um grande abraço e até o próximo programa Bate-Papo.